Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar lhe falando nesse momento sobre a Escola Bíblica Dominical. Na verdade, essa ministração é liberada no domingo pela manhã, nesse terceiro domingo. É o texto de número 3. Esse terceiro domingo é o dia 20. Enquanto essa ministração é liberada para você celebrá-la, nós estamos aqui nesse terceiro domingo, dia 20, celebrando a Escola de Cura, de uma forma quase que simultânea. Então você dá para entender que o que eu estou ministrando a você agora é uma gravação, porque eu estarei na Escola de Cura, estou na Escola de Cura de 9 às 11h10. O tema hoje é as promessas de Deus para a igreja. Você que tem a revista de Escola Bíblica deve ter, lendo a lição, entendido, compreendido que ele não falou muito aqui, o escritor, o comentarista não falou muito de promessas de Deus para a igreja. Me parece que ele falou mais da missão da igreja, mais do comprometimento da igreja. Enfim, mas vamos lá, porque em meio ao comentário, em meio à exposição, ele falou assim também de promessas de Deus para a igreja. Ou seja, as promessas que elas são incondicionais e as promessas que têm um grau de condicionalidade porque precisa de uma atitude da parte da pessoa que está se envolvendo com Deus. O texto áureo desse texto 3, cujo tema é as promessas de Deus para a igreja, diz assim, é aquele que está em Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu penso que eu não preciso aqui usar de tempo nenhum nem falar que a igreja nunca foi edificada sobre Pedro e nem sobre o nome de Pedro. Uma pessoa instável, uma pessoa inconstante, que depois de receber a plenitude do Espírito, então se tornou uma pessoa mais vigorosa, contudo, mostrava no seu caráter coisas que precisavam melhorar, tal qual aquela situação de Atos, quando Paulo diz que Pedro, quando estava com os irmãos da circuncisão, ficava com eles, não se associava aos outros, mas quando eles não estavam presentes, tinha livre curso no meio dos outros. Então, Paulo chega a dizer que ele era assim irrepreensível. E é fato, eu, como disse, não vou gastar o tempo aqui porque não tem, sobre um assunto que já está vencido. A igreja é edificada sobre o nome de Cristo, sobre o nome do Senhor Jesus, aquele que deu a vida por ela. O Senhor Jesus não só idealizou a igreja, mas a inaugurou edificando sobre o seu próprio nome. E como gosta de se dizer, que a igreja propriamente dita foi inaugurada em Pentecostes, com aquela ação sobrenatural. Enfim, mas isso são nuances de detalhes sobre a igreja. Certo é que acerca da igreja, o Senhor Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que eu quero te lembrar que quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, está dizendo que qualquer atitude, qualquer coisa em qualquer tempo. Então, eu sei que nós precisamos ter zelo pelas coisas de Deus, pela igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte, mas o controle, a ação, o poder, o governo ainda está sob o cetro de Jesus Cristo, é Ele que governa tudo isso. A verdade prática, que eu gosto de dizer que é a verdade que deve se praticar, diz, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, sim, com certeza. Promessas de vida eterna, sim, amém, de poder e glorificação final do nosso corpo, perfeito. São promessas de Deus para a igreja, promessa de vida eterna, promessa de poder e glorificação final do nosso corpo, perfeito. Enquanto estamos aqui, estamos vivendo na dispensação deste poder, desta autoridade. A leitura bíblica diária de segunda fala que a igreja é a noiva de Cristo e que Cristo é o seu noivo. Que maravilha! Terça-feira fala, a igreja é o rebanho de Deus, perfeito. Aliás, falando sobre promessas de Deus e citando a igreja como rebanho de Deus, nós nos lembramos de Salmo 23, que quando o Senhor é o nosso pastor, não teremos falta de coisa alguma. Então, não ter
falta de coisa alguma, é uma promessa de Deus, de suficiência, de trazer a nós tudo que nós precisamos. Isso está claro em Mateus 6, quando Jesus fala que o Pai Celestial sabe do que nós precisamos. E, aliás, ele é didático em dizer, ele bem sabe das coisas que vocês precisam. Então, se isso é uma verdade, está incluída aqui uma promessa de que ele sempre vai ministrar a nós e trazer o que a gente sempre precisar. Podemos, em algum momento, parecer que há um entendimento de insuficiência, mas isso pode ser um adestramento, um treinamento para nós. Também fala na leitura diária, como igreja somos templos do Espírito Santo. Também fala a missão da igreja, a evangelização do mundo. Aí nós já estamos falando de missão, não de promessa. E também fala como igreja pertencemos à família de Deus, que maravilha. E também fala que a igreja é o corpo de Cristo. Isso é uma bênção. Nós temos o Senhor como o nosso governante. E a leitura bíblica em classe está em Mateus 28, 18 ao 20, Marcos 16, 15 ao 18 e Atos 1, 6 ao 8, que eu leio, diz: Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Opa! Se Jesus está dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, quer dizer que então ele não tinha? É para você pensar. É para nós pensarmos. Aniquilação do seu corpo. Perdão. Filipenses 2. Ele abrir mão da sua deidade para se tornar limitado como um de nós. Jesus no corpo era onipresente, ele estava em todo lugar ao mesmo tempo? A resposta é não. Fisicamente, não. Embora tivesse a revelação de tudo. Isso é fato. Ele tinha o poder da onisciência. Ele diz que a hora e o dia da vinda do Messias, dele próprio, só o Pai que estava no céu sabia. Então ele está falando de uma limitação, de um aniquilamento. Filipenses 2, que ele diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Então são coisas para a gente pensar. Mas então ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele diz, já que é assim, ide, ensinar as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando que ele disse isso? Quando ele disse que era lhe dado todo o poder no céu e na terra. O que ele estava dizendo? Ele diz, portanto, já que foi me dado todo o poder no céu e na terra, vamos que eu vou estar com vocês. É isso. Marcos 16 diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Olha só uma promessa condicionada, promessa da salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, quem não crer e não for batizado não será salvo. Ele diz, mas o que não crer será condenado. Então está aqui uma doutrina do batismo, que é posterior ao crer. Perceba, quem crer e for batizado, então pressupõe que tem que crer para ser batizado, será salvo. Mas quem não crer, por que não diz, mas quem não crer e não for batizado? Porque o pressuposto é quem não crê, não é para ser batizado. Nós encontramos hoje um número grande de igrejas, de pessoas de visão, batizando de qualquer maneira. E eu estou falando sobre isso, mas você precisa entender que eu não estou querendo diminuir ninguém, eu não estou querendo dizer que a gente sabe e quem faz assim não sabe, não é isso. Só estou tão somente falando da palavra, que o pressuposto bíblico ao batismo é crer. Então uma pessoa que é batizada enquanto criança, que não entende de nada, está certo? Não está certo segundo a Bíblia, não. Eu não quero entrar nesse assunto, porque não é o assunto de hoje. Vamos lá. Estes sinais seguirão aos que crerem. Ora, quem crer e for batizado será salvo, e esses sinais ainda seguirão aqueles que crerem, que já receberam o poder, a bênção da salvação. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Esses sinais seguirão, ou seja, aquele que crê vai fazendo a obra e os sinais vão seguir a ele. Tempos atrás a gente ouvia um trocadilho dizendo que
Não são os que creem que devem seguir os milagres, são os milagres que devem seguir os que creem. E aí eu abro um parênteses para falar a você. Quanta gente seguindo milagre, não é? Correndo atrás de milagre. Eu não estou dizendo que uma pessoa que precisa de uma bênção de Deus, que ela cuida precisar de uma cura, não deva se aplicar à oração, receber oração. Eu não estou nem dizendo que não vou visitar uma igreja, que lá há uma demonstração de poder de Deus, eu vou lá, papá, enfim. Mas viver disso não. Viver por isso não. Isso tem que ser um caso momentâneo. Porque a regra bíblica é: os sinais seguirão aos que crerem. Não os que crerem seguirão os milagres. Isso é patente aqui. Ainda diz: pegarão as serpentes, se for preciso. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. A gente encontra isso em Atos, no final, quando a serpente pica, morde Paulo, e todos esperam, os da ilha de Malta esperam que ele ia morrer, mas o veneno da serpente fez mal nenhum a ele. Mas ele não estava, pica aqui serpente, morde aqui, para fazer show, não. Foi uma consequência de algo que ele estava fazendo, foi pegar gravetos para jogar no fogo, tinha uma serpente no meio e crau. E aí então o poder de Deus manifestou-se na vida de Paulo, fazendo com que aquele veneno não tivesse nenhum efeito sobre o corpo dele. E aí os nativos da ilha diziam que ele era um transgressor, um homem homicida, e agora veio a serpente mordendo, e qualquer que fosse mordido morreria quase que instantaneamente. E eles chamam, ele é um Deus, quer dizer, o cara que era chamado de homicida agora é chamado de Deus, porque o veneno da serpente não lhe fez dano algum. E dizem: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é uma promessa para todos que creem no poder de Deus. E Atos 1 diz, a partir do versículo 6 até o 8: aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram ao Senhor: restaurarás tu nesse tempo Israel, o reino? E ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos, nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. E aí eu tenho que parar para dizer para você, que balbúrdia essas eleições, não é não? Que balbúrdia está o nosso país, não? Essa confusão, essa mistura danosa de evangelho com política humana. Jesus disse no seu tempo: se o meu reino fosse desse mundo, meus discípulos pelejariam por mim, meus servos. Mas meu reino não é desse mundo. E parece que os vultos nacionais querem fazer com que o evangelho de Jesus Cristo seja associado às coisas desse mundo, quando nunca foram e nunca devam ser, nunca serão. Isso tudo é conversa fiada. Isso tudo é coisa desse mundo, melhor falar assim. Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui nessa palavra que quando alguém recebesse o poder do Espírito Santo, testemunharia dele e operaria sinais em nome dele. E os discípulos falam: quando isso acontecer, o Senhor vai restaurar o reino em Israel, só vai operar no meio político. Ele disse: não vos pertence saber isso, nem o tempo nem a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Esqueçam isso, deixa isso de lado, se envolvam com as coisas de Deus. E me parece que a igreja de hoje, alguns líderes, famosos, que até algumas igrejas que nada tem a ver com eles gostam de seguir os seus costumes, seus palavreados, não é verdade? Que até influencia algumas pessoas da própria igreja, daqui, dali, de lá. Adotam para si esses camaradas como gurus. Eu não queria falar sobre isso. Estou até chateado de entrar nesse assunto. Mas quantos líderes locais sofrem porque estão ali lutando com a igreja para abençoá-la e fazer com que as promessas de Deus, o querer de Deus aconteça naquela comunidade, naquele local, e um monte de crentes sendo influenciado por esses midiáticos
Que tristeza, que coisa feia. E a igreja hoje totalmente corrompida, contaminada, algumas igrejas, oferecendo púlpito e celebrando ceia para quem visivelmente nem relacionamento com o Senhor Jesus tem. E pessoas sendo contaminadas. Eu estou abaixando aqui a cabeça não porque estou lendo, mas porque isso é muito triste, isso é decepcionante. Que tristeza, que tristeza. Então, o texto de hoje é as promessas de Deus para a igreja. E dentro do que eu li já até agora e falei a você do comentário, eu volto a dizer que ele fala mais de missão da igreja do que promessa de Deus. Isso está claro aqui, evidente. Mas em algum momento ele falou de promessa. Pelo menos na verdade prática ele esboçou, mesmo que não tenha comentado tanto. Mas a grande promessa de Deus para a igreja é a salvação, e na verdade ela está conjunta nesse ato de ser admitida uma pessoa como fazendo parte da igreja. A salvação já está em operação na vida desta pessoa. Mas ele está falando aqui de promessa de poder de Deus para a igreja enquanto cumpre a sua missão. E eu quero voltar a falar com você sobre isso, porque existe uma corrente no mundo dos cessacionistas que dizem que a manifestação do poder do Espírito Santo cessou os seus dons e eles não operam hoje como operou na igreja no início. E eu quero com carinho falar isso para você, sem objetivo de ofender ou de entristecer qualquer pessoa. Se a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que crerem, então Jesus teria que dito, esses sinais seguirão os que crerem até um certo ponto, depois vai parar. Mas o que Jesus fala aqui da ideia de uma ação contínua. E se nós formos ver a razão primária e também as razões pelas quais o Senhor Jesus disse que enviaria o Espírito Santo e que os crentes seriam cheios do Espírito Santo e seriam movidos com dons espirituais, como falar em línguas, interpretação de línguas, dons de curar, enfim, etc, etc, etc. Revelação. E se o propósito dos dons espirituais foi predito e aconteceu por conta de uma necessidade de poder e virtude na vida da igreja, para sempre ter uma autoridade a mais do que a luta que se apresenta, então tem alguma coisa errada com essa tese, porque a luta não diminuiu. E alguém vai dizer assim, não, mas naquela época se lançavam os crentes nas arenas, amarravam estacas, ateavam fogo, eles morriam queimados. Sim, é uma verdade, a história diz isso. Muitos eram cerrados ao meio, como diz Hebreus 11 no final. E eles não negavam a fé. Só que ainda hoje acontecem coisas e provações tremendas, e a guerra hoje é mais interna do que externa. Precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos dos dons espirituais. O pecador precisa de uma ação do Espírito Santo com poder e virtude para lhe mostrar a glória deste outro reino que ele não conhece. Porque a maioria das pessoas conhecem o reino dos homens e o seu governo. Aliás, nem o reino dos homens conhece, nem o seu governo. Está vendo essa atrapalhada que está acontecendo? Infelizmente, a igreja se envolvendo nessas atrapalhadas, sendo atrapalhada.
e trazendo contaminação para si. E você poderia perguntar assim, pastor, você está dizendo que é errado um crente se candidatar a um cargo eletivo? Não. Estou dizendo da contaminação que há no mundo e essa transgressão que está havendo, como uns e outros aí, com linguagens espúrias, obscenas, sem domínio próprio, sem controle sobre si, daquilo que fala, gente se envolvendo em paganismo, gente se comprometendo com coisas que não vai cumprir, gente se contaminando espiritualmente a troco de um cargo eletivo. Existem alguns que ainda estão em equilíbrio? Acho que sim. Mas tem outros que até agora estavam dizendo que o problema não era o partido nem a pessoa, mas era a tese que defende, que é contrária à palavra de Deus, e agora está aí já apoiando quem antes condenava por causa do lucro financeiro que lhes impõe. Ou seja, uma contaminação. Os discípulos estavam perdidos nisso. Quando o Espírito Santo vier, o Senhor vai restaurar o reino a Israel. E o Senhor disse, não pertence a vocês saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Porém, esqueçam isso, porém, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Tem gente tão comprometida com o reino humano, humanista, secular, que não está nem mais interessada em buscar a virtude do Espírito Santo ou de se colocar à disposição para receber. E aí, temos que conviver em alguns lugares, é claro, não é em todos, com um evangelho frouxo, secularista, contaminado, condescendente com o mundo, enquanto o princípio bíblico é não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 1 João 2 diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, eu creio que uma das principais motivações e necessidades de eu, Ednei, viver a presença, a virtude dos dons espirituais e tê-los na minha vida, ou ser abençoado com a presença deles na minha vida, porque os dons espirituais é uma concessão para a igreja, ninguém é dono de nenhum dom, é uma concessão, é uma dádiva que está presente na vida da pessoa enquanto ela flui naquilo. Eu preciso dessa virtude na minha vida, junto com aquilo que eu creio em Deus pela palavra, para estar atento, vigiar, me cuidar e vencer todo e qualquer investida do inimigo. Então eu acredito que uma das maiores promessas de Deus para a igreja é sim a presença do Espírito Santo e o seu poder e a sua virtude, não inicialmente para cumprir uma missão para com os outros, mas cumprir uma missão para comigo, de reter a palavra que eu entendi, que eu meditei, que eu compreendi. E o Senhor Jesus foi claro em dizer que é bem-aventurado aquele que ouve, guarda e pratica a palavra. Então, ouvir a palavra, saber da palavra, expor a palavra é uma bênção? É. Mas segundo a Escritura, o cumprir, que é o X da questão. E aquele que cumpre. Jesus disse, está escrito em Mateus 7, 24 ao 27, que um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram todas as intempéries e ele não caiu, a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então eu quero admitir que eu preciso guardar esta palavra,
mas eu preciso de virtude para praticá-la. Porque uma coisa é saber, é ter conhecimento e expô-la aos outros. Mas uma coisa bem necessária e interessante, penso que é a maior virtude, é eu poder cumprir a palavra. Para cumprir a palavra, eu preciso viver o poder de Deus. O Senhor tem promessas para a igreja. Elas são cumpríveis na nossa vida. A Bíblia diz que todas as promessas que de Deus há são por Ele o sim e o amém. Está falando acerca de Cristo. Por quê? Porque é em Cristo que nós vivemos a operação desta palavra. Aperte o cinto, irmão. Segura firme. Porque a luta não vai diminuir. Mas o poder de Deus vai aumentar na nossa vida. A virtude vai ser cada dia maior. Para que a gente viva o propósito do Evangelho na nossa vida. E não se esqueça da palavra liberada a uma das igrejas, do Apocalipse. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E para perseverar, não basta crer, não basta ter conhecimento da palavra. Precisamos da virtude do Espírito. E precisamos fluir nessa virtude. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.